As 12 tribos na dispersão. O Evangelho pregado a todas as nações, como diz a Escritura, por toda a terra, até aos confins do mundo. Salmos, capítulo 19, verso 4, para a salvação de todos os povos, como foi pré-anunciado a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, verso 3, mas os leitores mais atentos, podem, e devem se perguntar, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, onde é claramente anunciada a nova aliança, esta é destinada, exclusivamente, à casa de Judá e à casa de Israel. Correto? Sim? Sendo assim, como essa promessa pode alcançar uma multidão de povos? Como as nações, os gentios, podem ser participantes nessa aliança? Sim, os crentes de todas as nações são participantes, e estão inseridos nessa profecia. É sobre isso que vou falar aqui. Bem, primeiro devemos notar que essas duas alianças já haviam sido anunciadas por Deus, muito antes a primeira ser instaurada. Mas estava oculto, em mistérios, para ser revelado em tempo determinado. E para compreender isso, há outros princípios contidos nas Escrituras que precisamos ver. Vejamos Gálatas capítulo 4, dos versos 22 ao 31 segue, verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo, diante de uma necessidade, devido a um problema doutrinário na igreja da Galácia, nos dá o benefício dessa explicação maravilhosa do livro da lei, no trecho referente a Isaque e Ismael, Sara e Agar. Uma das primeiras coisas que devemos notar aqui, é que, assim como existiu um Israel segundo a carne, existe, portanto, um Israel segundo o Espírito. E é com esse entendimento que tudo começa a ficar mais claro. E outras revelações nos são desbloqueadas. Vamos nos aprofundar um pouco mais no tema, pois, ainda há muito mais coisas que precisam ser faladas quanto a isso. Mas vou abrir um breve parêntese aqui, pois não posso continuar sem destacar algumas coisas. Quando entendemos isso, fica claro que a palavra de Deus não falhou quanto a Israel, visto que sim, foram os judeus que rejeitaram o Cristo, mas eram judeus na carne, e não no espírito. Eram descendentes de Abraão segundo a carne, e não segundo a promessa. Também o apóstolo João fala disso em João 1 dos versos 11 ao 13. Segue. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ainda em João, agora no capítulo 3, vemos essa fundamental doutrina sendo reforçada no diálogo de Jesus com Nicodemos. Segue, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa doutrina não é somente uma doutrina em porte, mas é na verdade fundamental, por isso tive que abrir esse parêntese, sem isso não poderia continuar, até porque, sem que isso esteja bem estabelecido, nada além disso pode ser compreendido. Vemos os apóstolos sempre dando destaque, e repetidas vezes encontramos em seus escritos. Por exemplo, em Romanos 9, segue a partir do verso 6 e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo, virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, 6, 13. Já vou fechar o parêntese e voltar ao tema, mas há ainda mais um trecho dos escritos de Paulo que não poderia ficar de fora. Segue Gálatas 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Mais adiante, Paulo ainda escreve, segue dos versos 26 ao 29, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora, creio que está tudo bem claro, podemos seguir com o tema, Jeremias 31, versos 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularão a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui, Deus anunciou, por meio do profeta, a nova aliança que seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma aliança superior à que foi feita no Sinai. Acho importante contextualizar melhor sobre o período que essa profecia foi entregue a Jeremias. Jeremias foi um profeta na casa de Judá, Reino do Sul, por volta de 630 a 580 a.C. Ele profetizou, foi contemporâneo à queda de Judá para a Babilônia de Nabucodonosor. Período esse onde não mais existia o reino casa de Israel, Reino do Norte, pois já haviam sido entregues por Deus ao império da Assíria por volta de 720, e espalhados entre as nações. Esse pequeno pano de fundo é importante, pois tudo o que estou falando, envolve a restauração das duas casas de Israel, pois isso envolve judeus e gentios e essa nova aliança. Vamos entender melhor na sequência. Como diz o profeta sobre essa restauração? Segue.
Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de